Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, e o assunto da aula de hoje é sobre organização do ambiente de trabalho. É um assunto que não é muito comum em vários concursos, assim, não cai em tantos concursos, mas um assunto extremamente simples, fácil, que é de como manter organizado o seu ambiente de trabalho, a sua mesa de trabalho, a importância de manter isso organizado e as técnicas que existem para isso. Então, vamos acompanhar na tela, né, as primeiras informações acerca desse assunto, né, sobre a organização do ambiente de trabalho. Então, olha só, vamos acompanhar aqui o que alguns teóricos dizem sobre o assunto e vamos conversar sobre isso. Ó. Sua mesa parece uma estação de reciclagem de papel de tantos documentos amontoados? Está parecendo a minha mesa aqui do meu escritório. Quem olha acha que você coleciona canecas e copos, tal a quantidade deles que ainda não levou de volta a copa da empresa. Né? Tem gente que deixa os copos todos amontoados, as xícaras, enfim. Pode parecer incrível, mas a organização do ambiente de trabalho tem forte influência na produtividade e eficiência. Na verdade, todos nós sentimos a pressão de acelerar um negócio para que ele traga mais resultados. Se uma empresa não crescer, certamente um concorrente vai dominar o mercado. E para isso é preciso otimizar a nossa produtividade. Mas você já conseguiu fazer isso com falta de organização do ambiente de trabalho? Difícil, né, gente? Se o ambiente de trabalho não está devidamente arrumado, não está com as informações todas, os documentos, os objetos todos acessíveis, é um pouco complicado a gente gerar produtividade no ambiente de trabalho. Então, vamos continuar. Muitos conteúdos sugerem maneiras de ser mais produtivo, mas poucos abordam sobre a importância da organização do ambiente de trabalho. Incentivar a organização em qualquer ambiente relacionado ao trabalho é essencial para que todos os colaboradores consigam cumprir com suas tarefas e atingir suas metas. É por isso que você vai conhecer agora a real importância de manter a organização do ambiente de trabalho e qual ferramenta você pode utilizar para colocar em prática essa ação tão importante, que é o que normalmente é cobrado nas provas de concurso. Então, olha só, várias capacidades que são importantes para manter um bom desempenho nas empresas dependem do quão confortável é o espaço de trabalho. É difícil imaginar que as pessoas vão conseguir cumprir com suas atividades em um local que conta com uma série de problemas. E é verdade, né, gente? Porque imagina, se na nossa casa já é desconfortável a gente estar num ambiente bagunçado e aí de tempos em tempos a gente tem que arrumar, imagina num ambiente de trabalho, onde a gente tem que ter acesso rápido às informações para o nosso cliente, no caso do órgão público para o cidadão, onde a gente precisa, de alguma forma, manter tudo organizado, talvez até mais do que em casa, porque a gente está falando de um ambiente que não é nosso, é um ambiente que é da coletividade, pertence também aos colegas de trabalho, pertence aos clientes. Então, quer dizer, o ambiente ele realmente tem que estar suscetível, né, a uma maior produtividade, a uma maior eficácia, a uma maior eficiência e certamente mantendo a estação de trabalho, o ambiente de trabalho arrumado, organizado, com técnicas para isso. Uma das técnicas que a gente vai conhecer, que é a que normalmente as bancas cobram, é sobre o Kaizen e os 5S, que é uma ferramenta lá de gestão de processos. Mas daqui a pouquinho a gente chega nela. Vamos continuar então aí avançando. Ó. É por isso que a organização do ambiente de trabalho é fundamental. Como benefícios que essa organização no trabalho traz, é possível listar alguns. Então, quais são os benefícios de manter um ambiente de trabalho organizado? Maior facilidade de concentração, porque a atenção não se dispersa. Maior eficiência nas atividades, porque a gente mantém o foco no trabalho e não na bagunça. Né? Um sentimento de felicidade no trabalho, você pode achar isso estranho, mas realmente dá uma sensação de bem-estar. E uma execução muito mais produtiva. Então, anotem aí, isso daqui é extremamente importante, quais são os benefícios, né, da melhor organização do ambiente de trabalho. Continuando, ó, colocando a organização em prática através da ferramenta 5S. Eu vou explicar aqui um pouquinho da história, né, para que a gente possa entender, e aí a gente volta aqui para o elemento teórico. Lá nos anos 40, o assunto qualidade começou a se tornar mais evidente. A Toyota, a fábrica da Toyota lá no Japão, tinha a consultoria de um consultor de qualidade chamado Kaoru Ishikawa. E o Ishikawa, ele já fazia essa consultoria lá. Só que a Toyota decidiu também agregar elementos do Ocidente, elementos americanos. E aí pesquisou na época quais consultores americanos poderiam ir até lá também realizar essa consultoria, até junto com Ishikawa, para misturar a cultura ocidental com a cultura oriental. E aí dos vários, como Feigenbaum, Crosby, Juran e Deming, a Toyota optou pelo Deming, que era o mais conhecido na época.
O Demi, então, pegou o avião, foi lá para o Japão e foi fazer a consultoria dentro da Toyota e se tornou amigo do Ishikawa. E ambos trocaram ideias. O Demi, então, colocou várias ideias para o Ishikawa ocidentais, mais práticas, e o Ishikawa ensinou para o Demi a questão metódica japonesa, a questão mais analítica. E aí, quando o Deming volta, ele lança o livro chamado Gestão da Qualidade Total, que hoje é utilizado até hoje, né, como base, como fundamento aí das normas ISO, e dentre outros aspectos. De qualquer forma, algumas das ferramentas foram criadas pelo próprio Ishikawa. Eu não digo criadas, porque o que a gente vai conhecer agora, que é o 5S, faz parte da filosofia japonesa. Isso é ensinado para as crianças, isso é ensinado nas residências, faz parte da cultura. Mas foi o Ishikawa que introduz isso na gestão da qualidade, o Kaizen e os 5S. Kaizen, em japonês, significa melhoria contínua. Isso é, nada é tão bom que não possa ser melhorado mais um pouco no dia seguinte. E os 5S são 5 cuidados com o ambiente de trabalho para que todas as ferramentas de gestão da qualidade possam ser aplicadas. E é o que a gente vai conhecer, o significado de cada um dos S's. Antes que você se assuste, é em japonês, que cai na prova. Então você tem que saber a palavra em japonês, a tradução para a língua portuguesa e o significado dos 5S. Vamos acompanhar então? Colocando a organização em prática através da ferramenta 5S. Depois de entender a importância que a organização do ambiente de trabalho possui, é essencial encontrar as melhores formas de colocar isso em prática, incentivando todos a serem organizados. E não há melhor maneira do que utilizando a ferramenta 5S. Já tinha ouvido falar? Ela é baseada em um modelo que surgiu no Japão, no ano de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O professor Kaoru Ishikawa desenvolveu um método que era focado em combater os desperdícios no país, que estava arrasado pela guerra. Esse nome é por conta dos princípios que ele prega, que são 5 palavras japonesas que começam com a letra S. São eles: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke. Antes que você pergunte, Wendel, eu tenho que saber essas palavras em japonês? Sim, e tem que saber também a tradução. Seiri é o descarte, Seiton, organizar, Seisou, limpar, Seiketsu, padronizar ou higiene, e o Shitsuke é o manter ou disciplina. Deixa eu explicar isso melhor. Pense, por exemplo, no seu guarda-roupa nesse exato momento. Se você abrir, vai cair tudo na tua cabeça, não é isso? Então, o primeiro S, Seiri, descarte, é jogar fora, eliminar tudo aquilo que você não usa. Eu, por exemplo, eu tinha várias roupas que eu não usava, ainda bem que eu guardei, né? Porque agora eu estou emagrecendo e eu estou voltando a cabeça. Daqui, por exemplo, não cabia. Ainda está justinha, mas não cabia. Então, olha só. O que acontece? Quando a gente descarta, quando a gente joga fora aquilo que a gente não usa, a gente está abrindo espaço para novas coisas e está fazendo a energia circular no ambiente. E os orientais acreditam muito nisso. Eu, particularmente, também. E, além do que, não faz sentido você ficar guardando algo que você não usa. Então, beleza. Você abre seu guarda-roupa, joga fora tudo aquilo que você não usa. Ok. Segundo S, Seiton é a arrumação, organização. Colocar cada coisa que vai ficar no seu guarda-roupa no seu devido lugar, para nunca mais bagunçar e nunca mais perder tempo arrumando a bagunça que você faz. Tá parecendo aula para criança, né? Mas enfim, não é para criança não, é para gente mesmo. O terceiro S, Seisou, que é limpeza. O que seria essa limpeza? Bom, a partir do momento que eu joguei fora aquilo que eu não uso, que eu coloquei no lugar certo aquilo que eu vou continuar usando, provavelmente eu sujei o ambiente. Então eu vou ter que limpar. Então é deixar o ambiente clean, não só da limpeza, mas clean visualmente, sem poluição visual. Como, por exemplo, encher a mesa de trabalho de porta-retrato, etc. O quarto S, Seiketsu. O Seiketsu tem a ver com a higiene pessoal. Provavelmente você vai ficar suado, vai transpirar, então é legal você tomar um banho. Para o ambiente de trabalho, é manter as unhas aparadas e limpas, manter o cabelo cortado, os homens cuidado com a barba, as mulheres cuidado com a roupa, enfim. Além disso, também entra a questão da padronização no Seiketsu. Isso é, padronizar para não deixar isso acontecer novamente. E por fim o Shitsuke, que é a disciplina. A disciplina de manter tudo isso do jeito que a gente deixou para nunca mais ter esse trabalho. A gente arruma o guarda-roupa para bagunçar e arrumar de novo. Quantos dias, meses, anos você já não perdeu da sua vida arrumando as coisas? Os japoneses arrumam uma vez só na vida e não perdem mais tempo com isso. Ah, mas eles são chatos, são metódicos. Não são, não. Isso, na realidade, é qualidade de vida. E isso é manter as coisas organizadas de uma forma que tudo fique acessível. Isso faz parte da cultura japonesa dentro da casa dos japoneses. E nas empresas não seria diferente. Por exemplo, quando uma empresa está passando pela certificação ISO, a primeira coisa que ela tem que implementar é o programa 5S.
E aí sempre tem bilhetinhos. Você já viu a sua roupa hoje? Como está o seu cabelo? Como está a sua aparência? Cheio de espelhos espalhados pelo ambiente de trabalho para que o trabalhador o tempo todo fique vigiando isso. Como está a sua mesa de trabalho? Sua mesa de trabalho está organizada? Os documentos estão organizados? É cheio de lembretes. E, obviamente, pessoas que vão orientando nessa questão que vai contribuir para o programa 5S. Vamos voltar, então, para a tela. O 5S é um sistema usado para organizar espaços e para que o trabalho possa ser realizado de forma eficiente. Esse sistema se concentra em colocar tudo no lugar ideal e manter o local de trabalho limpo, o que torna mais fácil para as pessoas fazerem suas tarefas, otimizando a gestão do tempo no trabalho. Então, os 5S envolve alguns passos, como avaliar tudo que está presente no espaço, remover aquilo que é desnecessário, o descarte, dar um sentido lógico para as coisas, a organização e a execução de tarefas simples. Então, o que cada um dos 5S representa? Embora eu já tenha explicado, vamos ver aí em teoria a tradução aí dos 5S. Então, seiri ou seirim, que é classificar, ou ainda descarte, eliminar. Você vai ter que classificar primeiro se deve ser descartado ou não, para poder descartar as coisas. Então, o primeiro dos 5S é o seirim ou seiri. Ele envolve a ação de passar por todas as ferramentas, móveis, equipamentos e objetos que estão colocados na área de trabalho e determinar o que realmente precisa estar ali e o que pode ser retirado. Um espaço de trabalho pode ser melhorado sem itens desnecessários ou usados com pouca frequência. Essas coisas podem mais atrapalhar do que ajudar. Qual o objetivo de ter aquele material? Alguém realmente utiliza no dia a dia? Tenha em mente que as melhores pessoas para avaliar os itens em um espaço são as que trabalham nesse local. Por isso, são eles que devem responder essas perguntas, e não uma única pessoa. Segundo S, que é o seiton, a organização, que é organizar aquilo que sobrou. Então, agora que já conseguiu classificar o que deve e o que não deve ficar no local de trabalho, é mais fácil organizar cada espaço. É hora dos times criarem suas próprias estratégias de organização para indicar onde os itens restantes podem e onde serão utilizados. Durante essa fase, todos devem participar. Isso acontece porque essa etapa exige pensar nas tarefas do dia a dia, a frequência delas e o que precisam para finalizar cada uma delas e assim manter o ambiente de trabalho organizado. Terceiro S é a limpeza, ou a padronização. A próxima diretriz do 5S para a organização do ambiente de trabalho exige que você limpe os espaços diariamente. Desculpa, só a limpeza, gente, padronização é o próximo. Mas o detalhe é que as tarefas de limpeza precisam ser regulares. Um espaço de trabalho limpo é um espaço mais produtivo. E a palavra seisô tem o significado de limpar ou fazer brilhar. Por isso, deve ser uma parte das suas tarefas diárias e não ser adiada por muito tempo. Como todos sabemos, poeira atrai poeira. Por isso, tenha muito foco para incluir a rotina de limpeza, um item essencial para manter a organização do ambiente de trabalho, sem depender do pessoal da faxina, gente? Cada um fazendo a sua parte na sua própria estação de trabalho. O quarto S, esse sim que é padronizar, o seiketsu, também pode ser chamado de higiene, na questão pessoal. É o passo em que você mantém os 3 primeiros 5 S's que vimos até aqui. A separação de itens, a ordem e a limpeza devem ser mantidas em rotinas de trabalhos regulares, através de um padrão. Essa etapa foca em padronizar as outras. Isso mostra que elas precisam ser colocadas em prática por toda a empresa e do mesmo modo. E o último S, shitsuke, que é o manter, é a disciplina, Disciplina. A implementação final é onde a maioria das empresas falha e volta a cometer seus erros. Como em casa, a gente volta a bagunçar tudo. Como o 5S é considerado uma atividade e não um elemento da cultura organizacional, é muito difícil manter todas essas práticas. Então, tem que ser incluído na cultura organizacional. Para fazer bem o trabalho com o 5S e manter de fato a organização do ambiente de trabalho, é fundamental que tudo seja trabalhado ao longo do tempo, contando sempre com uma equipe comprometida. E aí sim, a gente consegue manter esse padrão dos 5S. Essa imagem aqui é um resumo do que eu acabei de explicar. Então, o primeiro S é o seiri, que é o descarte, a organização. O segundo S, o seiton, a arrumação. Terceiro S, seisô, limpeza. Quarto S, conservação, padronização, higiene, seiketsu. E o shitsuke, o último passo, a autodisciplina. Então, no primeiro passo, no seiri, a gente faz a reflexão do que é útil e inútil e descartar as coisas inúteis. No segundo passo, seiton, que é a arrumação, a gente vai verificar equipamentos e materiais em locais definidos, de fácil acesso, mantendo tudo organizado. No terceiro passo, seisô, limpeza, evitar a sujeira.
No quarto passo, Seiketsu, que é a conservação, padronização ou higiene, tentar manter uma linguagem única, um padrão, para que a gente então vá para o último passo, que é o Shitsuke, que é a disciplina de manter e seguir esse padrão para nunca mais na vida ter que bagunçar alguma coisa. Dá para aplicar isso em casa, não dá? Dá para aplicar para os estudos também. Imagina, um ambiente de estudo totalmente organizado, um ambiente de estudo onde você localiza rapidamente os materiais, localiza rapidamente as apostilas e tudo aquilo que você precisa. Bom, na sequência, a gente vai ver uma série de questões de como isso cai em prova e depois a gente vai ver 30 elementos importantíssimos para conseguir manter essa organização do ambiente de trabalho. Voltando aí para a tela, então, vamos lá ir para as questões. O programa 5S corresponde a uma filosofia de trabalho cujo objetivo é promover a disciplina na empresa por meio da conscientização e da responsabilização de todos os colaboradores, tornando desse modo um ambiente de trabalho agradável, seguro e produtivo. Com relação a esse programa, julgue os itens. 1. O Shitsuke, ou senso de disciplina, é o compromisso pessoal com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos definidos pelo programa 5S. Galera, vamos lá. Primeiro, Shitsuke significa realmente disciplina? Significa. Então a tradução está correta. E é o compromisso pessoal com o cumprimento desses padrões? Bom, tem tudo a ver com disciplina, obviamente. Questão correta. 2. O senso de utilização ou organização, denominado Seiri. E aí, galera, Seiri é organizar? Ou seria descarte? Seria descarte, né, galera? Então a questão já está errada, porque a tradução já está errada. Um dos 5 S's do programa consiste em uma técnica para identificação e eliminação dos objetos e informações desnecessárias existentes no local de trabalho. A explicação está correta, o que está errado é a tradução. Organização não é Seiri, é Seiton. Então, obviamente, questão errada. 3. O senso de arrumação ou Seiton. E aí, arrumação, organização é o Seiton? Correto. Refere-se à limpeza da área de trabalho e investigação das rotinas que geram sujeira, objetivando modificá-las. Aí está errado, porque a arrumação não é a limpeza, né? A limpeza é o seiso. Isso sim é a limpeza. Então, questão errada. E último, o senso de limpeza, ou seiso, isso está correto, consiste em atividades de arrumação ou ordenação dos objetos e informações que restaram após o seiri. Errado, porque a arrumação é o seiton, conforme a gente já viu. Como, por exemplo, guardar materiais em lugar de fácil acesso. Questão errada, porque a tradução também está errada. Então percebe que a pegadinha das bancas é a tradução do japonês para o português e a explicação do conceito. Beleza, galera? Bom, 30 dicas então para a organização do ambiente de trabalho. Abaixo você confere 30 dicas simples que podem fazer diferença no seu dia a dia de trabalho, diminuir o estresse e deixar o ambiente ainda melhor. Primeiro, comece cedo. Chegue uns minutos mais cedo na empresa para que o processo de organização não tome o tempo do seu trabalho e acabe prejudicando as suas atividades e entregas. Então, chegar alguns minutos mais cedo é importante para arrumar o ambiente de trabalho e iniciar o trabalho com qualidade. Segundo, arrume sua mesa, né? Comece estabelecendo uma área de trabalho. Defina onde cada coisa vai ficar. Computador, porta-caneta, enfeites de mesa, papéis, livros. De preferência, coloque todos os papéis em uma caixa, descrevendo na tampa qual é o conteúdo delas. Depois disso, junte todo o lixo acumulado e livre-se dele. Tá aí, tá vendo os princípios sendo executados aí dos 5S? Terceiro, priorize as atividades do dia para uma melhor gestão do tempo, porque organizar o ambiente de trabalho não é só físico, tá, gente? O tempo também. Para uma melhor gestão do tempo, liste as suas atividades do dia e priorize aquelas de maior importância e que afetam diretamente a entrega dos resultados. Quarto, limite o tempo de cada tarefa. Uma vez priorizadas as tarefas, limite o tempo de cada uma delas. Dessa forma, você saberá quais atividades demandarão mais tempo e como se programar para que todas sejam realizadas dentro do cronograma estipulado. Isso é, você tem que estabelecer prioridades para não ficar perdido e acabar não produzindo absolutamente nada, como de vez em quando acontece quando a gente não estabelece essas prioridades. Outra dica, evite distrações, né? Redes sociais, conversas paralelas, uso de telefone celular, pausas extensas para o lanche ou café. Tudo isso influencia negativamente na produtividade e, no final das contas, pode fazer muita diferença na entrega dos resultados. Se identificou aqui com alguma coisa ligada a concurso, onde você perde tempo para estudar? Outra, elimine o uso de papel. Tente armazenar o máximo de informações no seu computador. Manter as informações no computador é uma maneira de evitar um grande número de papéis. Livre-se dos papéis que você não precise mais e que estão ocupando espaço.
procure digitalizá-los e armazenar no seu computador, de preferência em alguma plataforma que você possa acessar de qualquer lugar do mundo. Isso, claro, pensando no ambiente de trabalho, tá, gente? Para estudo, para concurso, eu ainda recomendo o velho papel. Outra, faça reuniões apenas quando necessário. Está percebendo que a maioria das dicas aqui envolvem a questão da gestão do tempo na organização do ambiente de trabalho? Questões podem cair sobre isso também. As reuniões são fundamentais para que todos saibam o andamento das atividades, se existem problemas nos processos da empresa, para o alinhamento das ideias, etc. Porém, elas não devem ser realizadas com muita frequência, pois elas podem ser improdutivas e ocupar um tempo que deveria ser usado na realização das tarefas. Pior coisa que tem, né, gente? Aquelas reuniões que servem para marcar a data da próxima reunião. Então as reuniões precisam ser produtivas. Existe uma técnica de reunião chamada brainstorming, tempestade de ideias, que é extremamente produtiva. A gente aprende isso lá em gestão de processo. Continuando aí na tela, então, outras dicas. Delegue tarefas e responsabilidades. Essa coisa de centralizar, fazer tudo sozinho, vai fazer com que você não consiga se manter organizado. Delegar tarefas é ótimo para validar seu colaborador. Isso mostra que você confia no trabalho dele. Além de ser motivador, você não fica tão sobrecarregado durante o dia. Outra questão, tenha tudo à mão. Ter o que for essencial à mão é um dos segredos para manter a organização no ambiente de trabalho. Crie esse hábito, tudo de fácil acesso. Outra dica, elimine o que não utiliza, ao descarte aí de novo. Depois de organizar o que sempre usa à mão, é hora de eliminar o que não está mais usando. Tenha o cuidado de lembrar onde você os colocou para não sair procurando por toda parte e correr o risco de não encontrar nunca mais, como nunca mais eu encontrei algumas coisas lá em casa. Retire os materiais empilhados que não usa mais. Elimine a bagunça que estiver empilhada e ocupando espaço, principalmente móveis que não são mais usados. Manter o ambiente limpo e organizado é estímulo para o seu desempenho. Percebe que aqui tudo já está mais focado na organização propriamente dita e no descarte. Eliminação daquilo que você não usa. Mais 5 S's aí na veia. Outra, ordem nos arquivos. Manter os documentos em ordem no lugar correto é cuidar para a qualidade do trabalho. Seja prático e rápido na busca de informações e documentos. Perder tempo em procurar papéis é perder concentração, perder o foco. Para que isso não aconteça, tenha as gavetas bem documentadas e divididas por pastas, tal como faz no computador, igualzinho você provavelmente deve fazer estudando para concurso, com as apostilas organizadas, tudo em pastinha bonitinha. Não é isso? Eleja um lugar para guardar. Sempre quando chegamos ao trabalho, estamos com algo nas mãos. Um papel, um objeto de trabalho ou pessoal. Habitue-se a não largar tudo em cima da mesa. Eleja um cantinho, uma gaveta ou caixa para guardar esses itens e depois vá organizando com calma. Quem nunca perdeu a carteira, perdeu a chave do carro, a chave de casa porque não lembrava onde estava, Então é mais ou menos isso. Continuando, faça pausas. Pausas curtas e regulares são essenciais para que o seu rendimento e performance não caiam. E assim você consiga manter o foco para realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Então dá uma pausa, descansar um pouco, esticar as pernas, enfim, é até bom para não adquirir doenças ocupacionais como lesão por esforço repetitivo e a DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, como tendinite, inflamações, etc. Continuando então, retire objetos do caminho. Nada mais desagradável que um cliente ou colega tropeçar em fios de computador, de energia elétrica ou objetos deixados fora do lugar. Tente não usar tantos equipamentos com fios. Se não puder eliminá-los, existem soluções para esconder esses fios e evitar que alguém ou até mesmo você tropece. Existem aqueles, tipo uns plásticos assim que você enrola naquele amontoado de fios e fica um cabo único que ajuda bastante a organizar fios de computador, energia elétrica, etc. Defina uma hora para sair. Estender a jornada de trabalho pode não ser uma boa opção. De novo, aqui a gente está falando da questão do tempo, gente? Defina uma hora para finalizar suas tarefas e tente cumprir. Trabalhar cansado e com pouca energia gera um ambiente também de pouca organização e concentração. Outra dica, compartilhe objetos longe de sua mesa. Retire de sua mesa os objetos de trabalho que mais de uma pessoa usa, além de você. Além de prejudicar sua produtividade pela constante interrupção da pessoa pedindo emprestado, enfim, podem também desorganizar o seu espaço. Você pode perder o controle de quem pegou emprestado e não devolveu, ou mesmo deixou esses objetos fora do local adequado. Melhor comprar outros objetos novos e disponibilizar para que todos usem longe da sua mesa. E aí a gente está falando novamente do sentido da organização do ambiente de trabalho propriamente dito. Outra dica, lixo no lixo. Constantemente deixamos algum lixo na mesa por preguiça de levantar e descartar no lixo.
Esse pensamento ou atitude leva a que muitas vezes acumule lixo na sua mesa ou secretária. Coloque o lixo perto do local onde ele é produzido. Isso não é uma atitude preguiçosa, mas sim inteligente, fazendo com que perca menos tempo e evite a desorganização. Então isso tem a ver com a limpeza do ambiente de trabalho, outro S. Não acumule bagunça. Não basta arrumar a sua mesa de trabalho em um dia e uma semana depois tudo já está bagunçado. Até parece que é uma semana, né, gente? 1 hora depois. Crie o hábito de manter o seu espaço organizado ao sair no final do dia, para que no dia seguinte você já encontre tudo arrumado. Identifique a sua mesa. Sua mesa deve ser organizada de forma que, se por algum motivo você falte e alguém precisa acessar as suas coisas, as mesmas sejam identificadas e utilizadas com facilidade, para que as pessoas deem continuidade ao seu trabalho caso você se ausente. Outra dica, observe a si mesmo. O colaborador deve observar seu modo de trabalhar, identificando suas habilidades, seus pontos de melhoria e seus pensamentos, especialmente tentando detectar aquilo que o distrai durante o dia. Isso tem a ver com o S, que é relacionado à limpeza, tá, gente? É no sentido clean, manter o ambiente clean visualmente. O autoconhecimento direciona o indivíduo para que ele se torne capaz de desenvolver ações para eliminar as distrações identificadas, além de ser um ótimo exercício que promove o crescimento como um todo. Seria aquele orar e vigiar, se manter em vigilância. Outra dica, tenha um propósito para a sua tarefa. Quando você busca um sentido para aquilo que você está fazendo, sua concentração no trabalho melhora 100%. Como afirma o Dr. Ricardo Monesi, da Unifesp, para convencer o cérebro de que sua atividade profissional é importante, é preciso mostrar a ele que ela faz com que você cresça e também com que se divirta de alguma forma. Ou seja, a dica é tentar ver o lado bom da atividade que você está fazendo, mesmo que não seja a atividade dos seus sonhos. Se for algo chato, pense que por trás existe um propósito, uma missão maior. Então, na realidade, isso é encontrar prazer naquilo que você faz em relação ao seu trabalho. E isso, gente, é algo extremamente importante. Hoje eu posso agradecer a Deus por ter 2 profissões que eu sou apaixonado, que é administrador e professor. Eu falo que eu não trabalho, eu me divirto. E além de me divertir, contribuo com a vida das pessoas. É nisso que eu encontro prazer daquilo que eu faço. Encontra prazer em estudar, que você vai ver que o seu rendimento vai melhorar muito, mas muito mais. Continuando aí na tela, então, as outras dicas, Desligue ou tire o celular do seu alcance. Joga essa porcaria fora. Não joga fora não. Uma das principais distrações do ambiente de trabalho é o seu celular. O vilão que tira a concentração da sociedade mundial atualmente. Tome cuidado para não se deixar distrair com mensagens, aplicativos, redes. Cuidado para não perder seu tempo. Melhor deixar no silencioso, desligar ou guardá-lo dentro da gaveta, longe dos seus olhos, para não correr o risco de dar uma olhadinha e passar o tempo. Então percebe que isso aqui tem mais uma relação com a questão de tempo também. Postura correta também influencia. Uma postura correta e confortável pode fazer com que seu cérebro não fique concentrado no cansaço do corpo do que no trabalho. Por isso, mantenha uma postura que vai te deixar acomodado o dia inteiro. E aí são os chamados princípios da ergonomia, a postura corporal correta para não gerar cansaço ou lesões. Outra dica, faça uso da tecnologia. Os aplicativos chegaram com força total no mercado virtual para ajudar você a não perder mais seus compromissos, a se organizar, a planejar. Uma infinidade de aplicativos, sites e programas já estão à disposição para quem deseja ter uma rotina mais organizada. E galera, tem aplicativos que até te lembram dos seus compromissos, começam a disparar alarmes, enfim, te lembrando das coisas que você deve fazer. E isso ajuda também a se manter mais bem organizado em relação ao trabalho e à própria vida. Outra, organize as anotações num só lugar. Para não se dispersar durante a execução da tarefa, centralize as suas anotações em pequenos papéis, ou agenda, ou post-it, para que não fiquem dispersas. Vale a dica. Post-it é algo muito utilizado pelos concursandos, para fazer as suas anotações, as marcações dos livros, das páginas, etc. Outras dicas. Separe tarefas pessoais de profissionais. Procure gerenciar suas tarefas pessoais e profissionais fazendo uma lista e observando cada uma delas como urgentes e importantes. Está aqui de novo a questão da prioridade. Deixa sempre à vista. Quando começar uma tarefa, procure concluí-la. Estabeleça a prioridade e o tempo de execução de cada uma delas. Outra dica em relação a tempo para os e-mails. Esqueci de colocar em negrito aí. Cuidado para não interromper suas tarefas para abrir seus e-mails. Quando você abre um e-mail, fatalmente vai querer respondê-lo. Isso vai te tirar a concentração e fazer você perder o foco no trabalho.
Reserve um horário só para você responder seus e-mails. Se possível, eleja sempre o mesmo horário do dia para manter sempre essa rotina e evitar as distrações. Outra dica, corra da procrastinação, que é o famoso empurrar com a barriga, né? Enrolar propositalmente, né, alguma tarefa que você precisa realizar. Então, deixar para fazer depois. Essa é uma grande mania que temos quando a tarefa nos assusta um pouco. Identificar o motivo é o primeiro passo. Pode ser algo fácil de fazer e estamos com medo de começar. Tipo estudar para concurso. Daí vem a procrastinação. É preciso focar nos benefícios para superar os esforços. Uma dica é pensar na tarefa já executada e quantos benefícios ela trará, começando devagar, com passos menores. Quando perceber, a tarefa já vai estar cumprida. Elabore listas. Listas são úteis para que o colaborador visualize suas tarefas durante o dia de trabalho e se mantenha organizado, e executar os chamados checklists sobre aquilo que deve ser feito. Procure sempre se organizar diariamente, seja em uma tabela no papel, um rascunho ou até mesmo via caminhos mais modernos, como um aplicativo de celular ou um site que faça essa organização para ajudar você. E aí, galera, se você seguir essas 30 dicas, que também podem cair na sua prova em questões situacionais, perguntando se essas questões atrapalham ou ajudam a organização do ambiente de trabalho, com certeza absoluta, você vai ter uma vida muito melhor, muito mais bem organizada, muito mais produtiva. Para a gente encerrar essa aula, então, a gente vai conhecer agora os benefícios da organização do trabalho. Então, acompanhando aí na tela. Quais são os benefícios de organizar o trabalho nesse sentido de tudo que a gente viu nessa aula de hoje? Aumenta o desempenho do colaborador, obviamente ele fica mais eficiente, diminui o estresse, porque a bagunça, a sujeira gera estresse, otimiza a execução das atividades, já que tudo estará disponível, aumenta a motivação, porque o ambiente vai proporcionar muito melhor bem-estar, e no ambiente de bem-estar nos motivamos, melhora a imagem da empresa perante os stakeholders, que eu já expliquei em outras aulas, são as pessoas interessadas no sucesso da empresa e a empresa no sucesso dessas pessoas. Minimiza os problemas de saúde, obviamente, a gente viu até os princípios aí de ergonomia. Melhora o relacionamento interpessoal, porque num ambiente mais produtivo, mais dinâmico, mais feliz, as pessoas se relacionam melhor. Favorece a gestão do tempo, porque a gente deixa de perder tempo com a bagunça, com a desorganização e com a não localização das informações. Previne imprevistos e a perda, que tá perca, gente, pelo amor de Deus, e a perda de documentos importantes, e aumenta totalmente a criatividade. Então, galera, com isso a gente encerra a aula de organização do ambiente de trabalho. Como eu falei, é um assunto que não é muito frequente nas provas de concurso, mas aparece. É um assunto relativamente fácil, mas tem essa parte técnica do 5S. Então não é apenas as dicas, entende? O 5S é a parte técnica que você tem que dar mais atenção. As dicas são até meio que óbvias, mas é importante sempre revisá-las para caso apareça na sua prova questões situacionais, você não seja pego de surpresa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra com outros conteúdos desse maravilhoso que eu amo universo de administração. Até mais, gente!